E hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida, o tema desta pregação é Maria, Mãe de Todos. Maria, nossa mãe e mãe de todos. Nós já fizemos uma grande introdução, né, durante todo esse momento de oração a qual nós vivemos juntos. E eu quero convidar você a abrir a sua palavra no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25. Abre a tua palavra em João 19, 25. Nesse dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, meu pai é muito devoto de Aparecida, então desde pequeno, né, a gente sempre celebrou esse dia com grande alegria. Sempre conhecemos a história, desde pequeno lá em casa, nós sempre ouvíamos a história de Nossa Senhora Aparecida e sempre tivemos uma grande devoção por ela. A minha irmã mais velha, inclusive, né, se chama Michele Aparecida. Então, é uma grande alegria estar pregando nesse dia. É uma grande alegria falar sobre ela, falar sobre essa mãe. Aparecida, ela veio para mostrar para o Brasil que nós podemos ser um povo unido em Cristo. Mas muitas vezes nós queremos ser desunidos por causa de homens, por causa de ideologias, mas nós possamos nos lembrar nessa noite que Maria quer nos unir em Cristo. Amém? Você já abriu a sua palavra lá em João, capítulo 19, 25. A palavra de Deus vai nos dizer assim: perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo a mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis tua mãe. E a partir desta hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado, nessa passagem, Jesus está na cruz. João, o próprio evangelista, descreve todo o momento a qual estava ele lá aos pés da cruz, junto de Maria e outras mulheres que ali estavam. João foi o único, né, que esteve aos pés da cruz, o único discípulo. Os outros fugiram por medo, se esconderam. Mas João estava lá, presenciou e pode confirmar que Jesus, aos pés da cruz, né, estava Maria e Jesus dizendo para João, o único discípulo que poderia representar toda a igreja, pois os outros não estavam lá: eis aí a tua mãe. E João escreve isso dizendo depois, a partir daquele momento, o discípulo a levou para a sua casa. E também a igreja a levou para a sua casa como sua mãe. Então, eu quero começar essa pregação fazendo uma pergunta para você ao seu coração. Que imagem você tem de Maria? Como assim? Quem é a Maria de verdade na sua vida, na sua história? Porque talvez você tenha uma resposta pronta para me dar. Que Maria é mãe de Deus, que Maria é sua mãe. Mas talvez você não tenha a tratado de fato como a sua mãe, como alguém querido a você. Talvez porque, sei lá, tivesse problemas com a tua mãe, não fosses bem tratado. Talvez você a chame de mãe, mas não viva com ela como se ela fosse de fato a sua mãe. Nós coroamos Nossa Senhora Aparecida, né? Por isso nós damos a ela o título de rainha. E muitos de nós tratamos ela somente como rainha. Como assim? Rainha é aquela que está distante, está lá no trono, é inalcançável, é intocável. Ela pode atender a nós, ela pode fazer aquilo que é bom para o povo, mas a gente não pode ter contato, né? É tipo uma liderança muito alta. Como eu posso alcançá-lo? Eu não posso alcançá-lo porque eu sou pequeno. Não temos esse contato com reis e rainhas, nós temos contato com as pessoas do cotidiano. E quando nós olhamos para Maria simplesmente como uma rainha, e ela é rainha, por direito ela é rainha, nós nos esquecemos e nos afastamos dela como mãe. Sim, ela é rainha. Quando ela é mãe do rei, e Cristo é o rei, ela é rainha. No povo judeu, Davi era o rei. Na época que Davi era rei, o costume deles não era que a mulher do rei fosse a rainha, e sim sempre a mãe. A mãe do rei era a rainha. E quando então o rei morria, o filho dele que fosse se tornar rei, a mãe de quem fosse aquele filho
também era coroada como rainha. Então, por direito, Jesus é da linhagem de Davi, Jesus é o rei, e Maria, então, por direito, é rainha. Só que ela, mesmo sendo rainha, ela escolhe ser mãe. Ela prefere ser mãe. Nas aparições que Maria faz, como por exemplo, a que ela faz em Garabandal, ou em outras, ela se dirige, queridos filhinhos. Ela se dirige a nós como queridos filhinhos. Não se dirige a nós como súditos, mas como filhos. Ela deseja ser mãe. E ela insiste em sempre nos chamar de filhinhos, porque ela quer que nós nos aproximemos dela como filhos. Não apenas que a chamemos de mãe, porque nós podemos chamar de mãe muitas pessoas. Nós podemos chamar de mãe, né? Quantas hoje existe esse costume de chamar aquela pessoa, mulher que é muito próxima, que é muito querida, de mãe. Mas às vezes a gente não tem esse contato de mãe. Quando nós queremos de fato que Maria seja nossa mãe, nós acolhemos ela como mãe. Nós queremos viver com ela como vivemos de fato como uma mãe, e sermos como filhinhos. Que quando precisa de um colo, está ali a mãe para ele chorar no colo da mãe. Que quando precisa de um afago, ali está a mãe. Que a mãe, mesmo antes do filho chorar e dizer alguma coisa, ela já sabe que as coisas não estão indo bem para ele. Maria quer que nós nos direcionemos a ela como filhinhos, não como súditos, não apenas olhemos para ela como uma santa, como aquela santa, sabe, quando você olha assim, ai, que bonita a imagem dessa santa, que bonito que ela fez na vida dela, beleza, maravilha, mas mais que isso, aquela santa, aquela imagem que você vê daquela pessoa, você vê simplesmente com um olhar histórico, olha a história dela, que bonita, mas Maria não quer que você olhe para ela como uma figura histórica, ela quer que você olhe para ela como alguém próximo de você, como uma mãe sua. É assim, ela quer que você siga o exemplo que ela deu em vida, ela quer que você viva as virtudes dela, mas ela quer te ajudar a fazer isso, ela própria. Ela não está longe dizendo, você tem que fazer. Não, ela está perto dizendo, vamos fazer, eu te ajudarei. Ela é essa mãe, mas nós temos que olhar para ela como essa mãe, e chamar ela para perto como essa mãe, estar perto dela como uma mãe. Não apenas como súditos, mas como filhos da rainha. Jesus olhou para João e não disse, eis aí a tua rainha. Ele disse, eis aí a tua mãe. Eis aí a igreja, eis aí a tua mãe. A tua mãe. Por isso, não queira mais, não tenha mais barreiras. Quebre as barreiras que há entre você e ela. Quebre esse medo de se aproximar dela. Quebre esse medo de ser condenado pelos seus irmãos, pelos seus parentes, pelos seus vizinhos protestantes por ser de Maria. Quebre esse preconceito que você tem dentro do seu próprio coração. Tire esse medo de rezar o terço, talvez de rezar o terço em público, de vir à igreja. Você vem andando aqui, vem rezando o terço, e você estará evangelizando as pessoas. Estará mostrando para as pessoas que você tem uma mamãe. E toda vez que eu pego o terço na mão, amada, parece que eu estou de mão dada com a minha mãe. Quando eu venho para a igreja rezando o terço, parece que eu venho para a igreja de mão dadas com a minha mãe. A minha mãe me levando a Jesus. Como disse a música que nós cantamos, ó mãe, cuida de mim, leva meu coração de Jesus. E aqui na igreja está o coração de Jesus, a Eucaristia. E Maria nos leva ao coração de Jesus. Toda vez que você se aproxima de Maria como filho amado, ela não vai tomar você para ela não vai querer você para ela dizendo, não, é tudo meu, não, ela vai fazer tudo para levar a Jesus. Maria se derrete de amor por Cristo, o filho dela, e ela quer tudo para o filho dela, e tudo que ela puder levar ao filho dela, ela levará. E ela quer levar o seu coração para o filho dela, ela quer levar a sua alma para o filho dela, ela quer levar a sua família para o filho dela. E por isso, quando você se doa para Maria, quando você acolhe ela como uma mãe, ela vai te botar junto dos filhos, e junto dos filhos está Jesus, Ele que é o maior dos filhos dela. E quando você está lá nas mãos dela, ela não vai pegar e dizer, está aqui Jesus, olha aqui, pega. Ela vai preparar. Lá no Tratado da Verdadeira Devoção vai dizer que um rei não pode ser servido de qualquer jeito.
Você nunca vai ver uma bandeja de plástico com um copinho plástico sendo entregue a um rei. Não, é sempre uma bandeja de ouro, com flores, adornado de joias, coisas preciosas, coisas belas. E ali é colocado aquilo que é precioso para ser entregue ao rei. E Maria sabe da dignidade do filho dela, quem ele é. E ela quer te entregar. Então ela quer pegar você, do jeito que você é, te adornar, te encher de virtude, te encher da dignidade. Por isso nós rezamos no Salve Rainha: tornai-nos dignos das promessas de Cristo. Ela quer te preparar, colocar você numa bandeja de ouro. Tudo que você dá a ela, ela vai fazer ficar mais bonito, mais forte. E aí ser digno, sim. Ela, quando ela vê aí que você cresceu na fé, que você virou o filho que ela queria, ela vai te entregar ao rei. Não uma bandeja de plástico, uma bandeja de ouro. Porque o rei merece sempre o melhor. Às vezes a gente doa o nosso nada para Maria. E ela pega o nosso nada e vai nos transformando. Como Santa Teresinha diz: faz do meu nada amor. Pelas mãos de Maria, ela também pode fazer do nosso nada amor. Ela vai nos transformando, ela vai nos levando a rezar o Santo Terço. No Santo Terço nós vamos contemplando a vida de Jesus, nós vamos sabendo quem era Jesus. Na sexta-feira nós contemplamos a agonia, a dor de Jesus. Nós vamos nos apaixonando por Ele, que nos amou. Nós vamos nos encontrando com Jesus. Maria vai nos levando a Ele. Nós vamos querendo saber quem é mais desse Jesus. Nós vamos conhecer a palavra. Quando Maria vem, o Espírito vem junto. O Espírito vai nos dando coragem para sair do nosso esconderijo e querer mais de Jesus, e querer saber mais. Então aí Maria vai nos fazendo crescer na fé. Mas tudo isso ela faz pela graça de Jesus, pela ação do Espírito nela. Enquanto mais você se aproxima de Maria, mais Maria te leva para Jesus. Não tenha medo, porque ela é tua mãe. Seja filhinho, filhinho. Para de querer ser, fazer como Maria negócio, como se ela fosse uma rainha de fato. Como você faz com o presidente: eu vou levar lá, faz o negócio. Você fala como você estivesse pedindo a um garçom alguma coisa: por favor, me traz isso, aquilo. Não, ela quer que você olhe para ela como filho, que conte para ela como filho conta para a mãe as coisas, que converse, que se abre com ela. Porque ela vai olhar para você como uma mãe olha para um filho. Nenhuma mãe quer ver o seu filho chorando. Nenhuma mãe quer ver seu filho triste. Nenhuma mãe quer ver seu filho desamparado. Ela quer te amparar no colo dela, no ventre que gerou Cristo. Então, amado, quebra no teu coração. Deixa ser quebrado a barreira que está te impedindo de se aproximar de Maria. Todo o preconceito que você colocou, todo o julgamento dos teus irmãos, dos teus parentes, dos teus amigos que são de outras religiões, que ainda não entendem a vontade de Deus. Tudo aquilo que você ainda não compreendeu. Não, amado, não precisa ter medo de honrar Maria. Padre Léo dizia numa pregação: nunca vais honrar Maria tanto quanto Cristo a honrou. Ele podia escolher qualquer mulher no mundo para ser a mãe de Deus. Ele escolheu Maria. Quer honra maior que essa? Nunca darás uma honra tão grande quanto a Cristo deu a ela. Então não tenha medo nenhum. Amém. Para encerrar essa pregação, eu quero dar um testemunho muito breve da intercessão de Maria. Tenho vários testemunhos, mas eu sempre quero dar esse testemunho, eu sempre esqueço de contar. Ano passado, o meu avô que viveu uma vida desregrada, uma vida longe de Deus. Ela até conhece Deus, mas ele é uma pessoa muito teimosa, uma pessoa muito cheia de si. E ele sempre achava que ele era o certo. Então, mas ele viveu a vida que ele quis, bebeu, fumou, fez tudo. E de repente, ele foi morar lá na praia. E a minha avó lá na praia, nunca os dois se aproximaram da igreja católica, apesar de serem batizados. Minha avó se aproximou da igreja protestante. Meu avô sempre acolheu eles lá, porque meu avô gosta de música e eles vão lá cantar com meu avô. Mas meu avô nunca se rendeu à igreja protestante. Mas também não se rendia à igreja católica, de fato. Porém, ano passado ele teve um momento muito mau. Toda aquela vida desregrada dele, uma hora cobrou o preço. O rim dele realmente parou de funcionar. Ele realmente foi pro posto de saúde lá de Barra do Sul e ficou aguardando um tempo para encontrar uma vaga no hospital aqui em Joinville. Quando isso aconteceu, nós começamos, eu e a minha irmã e a minha mãe, que somos mais católicos, na nossa família. Meus outros tios, alguns também foram para a igreja protestante. Começamos a rezar o terço
pedindo a intercessão de Maria sobre a vida do meu avô. Mas nós não rezávamos para que Maria curasse o corpo dele, mas que Maria desse a oportunidade para ele de se arrepender, de se encontrar com Deus, de pelo menos se confessar, de pelo menos viver uma graça de Deus na vida, ver a graça de Deus, que Deus pudesse curar o coração dele. E nós rezamos, ele conseguiu uma vaga no Hospital São José, e nós pedimos ao Padre Inácio que fosse lá encontrar com ele, e nós rezando, com medo de que ele mandasse o padre embora, né? Ou que a minha avó, que agora ia para a igreja protestante, ou meus tios que talvez estivessem lá, não deixassem o padre entrar. Porém, com a graça de Maria, o padre entrou e confessou meu avô. E isso já nos encheu de alegria, já era um baita testemunho. Ele não se confessava fazia 50 anos. Eu não sei que pecados ele se confessou, mas ali, na confissão, nós acreditamos que Deus perdoa os pecados e Deus derrama a graça. Pela intercessão de Maria, o padre conseguiu chegar até ele, ele quis se confessar. Porém, a doença dele foi se agravando. Um dia eu fiquei com ele no hospital e ele pediu para se apoiar em mim para se levantar, para poder sentar para comer. E quando ele foi fazer força, eu falei, vô, deixa que eu te levanto. Ele falou, não, eu me levanto, né? Sempre ele que tem que fazer as coisas. Quando ele botou a mão em mim, foi me empurrar, eu não sentia nada, parecia que nem um passarinho tinha pousado no meu braço. Eu não tinha força para nada. E naquela semana o médico chegou para ele e disse, o senhor nunca mais vai andar. Prepara a cadeira de rodas, porque se o senhor voltar para casa, o senhor tem que vir todos os dias, ou 3 vezes por semana, fazer hemodiálise, e o senhor nunca mais vai andar. E aquilo quebrou ele no meio. Depender dos outros, né? Ele não gostava de depender dos outros. Isso machucou ele ficou triste, ficou abalado, queria morrer logo. E ele já estava achando de fato, e todo mundo achava isso na família, que dali ele não saía. E nós voltamos a rezar o terço, Senhor, Tu é o Senhor que dá a palavra final. Rezamos, pedimos a intercessão de Maria, para que ela pudesse dar a ele a oportunidade, de que se ele fosse, né, continuasse vivendo, que ele pudesse, o coração dele ser mais manso, ser mais tranquilo, para que Deus pudesse ir aos poucos tocando o coração dele. Então minha mãe foi cuidar dele lá no hospital, e ele chorando, triste, disse, minha filha, nunca mais vou andar. E a minha mãe falou uma palavra profética para ele. A minha mãe disse, só Deus pode decretar isso. Apesar do médico ter estudado e saber da verdade, se Deus disser que você vai andar, você vai. Ele tomou aquilo no coração dele com uma certeza muito grande. E ele começou a rezar pedindo para Deus não deixar ele ficar na cadeira de rodas. Passou-se uma semana, nós recebemos um vídeo dele, louvando Deus, caminhando no hospital. Deus seja louvado. Obrigado, Senhor. Meu Deus, é um milagre. E ele andava para lá e para cá, feliz, sorrindo. E para completar esse testemunho, ontem nós estivemos lá na casa dele, celebrando os seus 73 anos. Ainda vivo e ainda sorrindo, porque os filhos estavam lá. Os filhos que tantas vezes brigas e idas e vindas na família, que se foi, que se voltou, e estavam todos juntos de novo. E eu tenho certeza absoluta que estávamos todos unidos lá, por causa da intercessão de Maria. Porque um dia nós rezamos pedindo pela nossa família e pelo nosso avô. E eu tenho certeza que por mais que a vida dele tenha sido toda em pecado, toda longe de Deus, Deus guarda ainda o melhor para ele neste final da sua vida. Deus ainda guarda para ele muitas coisas. Por isso, amado, nunca diga que já acabou, que não tem mais jeito. Porque você tem uma mãe, e uma mãe não quer ver seus filhos chorando. Talvez o seu parente possa estar sem jeito, né, para a medicina. A medicina vai dizer, não tem mais jeito, não há mais cura. Mas ainda pode ser curado o coração, ainda pode ser curada a alma. Não desista de jeito nenhum da alma de nenhum dos seus, e nem da sua, porque Maria não desiste de nenhuma alma. Quanto mais longe os seus filhos vão de Deus, mais ela volta em aparições pedindo, filhinhos, voltem para mim, voltem para o meu filho, rezem o terço, rezem o rosário, leiam a palavra, voltem para a casa de Deus. E fique nessa pregação, termino com essa mensagem de Maria. Rezem, 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 não parem de rezar. Amém?